O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada civilista Renata Soltanovic. Espero que eu tenha falado o seu nome certo. Soltanovic. Ela nos fala sobre a revisão de contratos em tempos de pandemia de coronavírus. Bom dia, doutora Renata. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Tá nos escutando? Tá tudo certinho? Eu estou escutando bem. Falei certo o nome da senhora? Falou certinho. Falou certinho. Oh, que bom. Doutora Renata, em caso dessa pandemia, né, e com essas determinações de fechamento do comércio, né, bares, restaurantes, né, é possível a gente obter uma revisão dos contratos de aluguéis? Porque essas pessoas estão deixando de ganhar, né, e o aluguel todo mês tem aquela responsabilidade. Como que está funcionando nesse momento, doutora Renata? Bom dia. Bom dia, Lilian. Obrigada pelo convite. Vamos estabelecer aqui alguma questão importante a respeito da revisão do contrato, porque nós temos que sempre observar a empresa ou, né, o estabelecimento que está querendo revisionar o contrato. Qual é o tipo da prestação de serviço dele? Se ele pode trabalhar em delivery ou não, ou se ele tem que realmente fechar as portas. No momento em que ele tem que fechar as portas totalmente, encerrar ou suspender melhor as suas atividades por completo, ele teria sim a possibilidade, com fundamento no fato do príncipe e no Código Civil, pedir a revisão do contrato. Esses seriam os fundamentos principais, que é a teoria da imprevisão e o fato do príncipe. Doutora, vamos falar um pouco sobre renegociação nesse momento. A Lilian já falou um pouco sobre isso e tal, mas o ideal é chegar para a imobiliária, por exemplo, um contrato de aluguel. Chegar para a imobiliária, chegar para o dono e falar assim, olha, vamos renegociar, vamos tentar diminuir esse contrato. Lógico que se a pessoa que tiver atividade aí reduzida, o salário reduzido, como que deve ser a conversa, né, no caso do aluguel, enfim, a conversa entre locador e locatário nessa época de coronavírus? Bom, não tenha sombra de dúvida que a negociação é sempre o melhor caminho. Eu sempre recomendo que as partes estejam sempre representadas por seus advogados, que eles saem dessa questão emocional e partem para o critério técnico, né, tendo como fundamento aí a legislação e todos os fatos que estão ocorrendo a possibilidade de uma revisão contratual. Então, a recomendação doutora, primeiramente, tentar um contato. Doutora, Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Mas assim, não é o ideal nesse momento. É lógico que ter o advogado sempre é importante e tal. Mas num contrato de aluguel residencial, né, enfim, não é melhor a gente chegar, independente de ter advogado ou não, porque eu imagino que fica muito ostensivo e muito agressivo você chegar com o seu advogado para negociar com o locador, com a empresa e tal. Não é melhor, lógico que o advogado é importante, é fundamental, mas assim, no primeiro momento não é melhor chegar a um acordo, ligar pro locador e falar assim, olha, eu estou passando dificuldade. No primeiro momento não é melhor ter uma conversa amiga com essa pessoa? Então, as pessoas entendem a figura do advogado sempre numa questão de demanda, numa questão de litígio. E, na verdade, não é isso. Nós, advogados, temos como principal objetivo sempre a conciliação. E por que eu falo na figura do advogado? Porque ele está representando a parte no sentido de tirar a emoção de lado. Às vezes, o locatário, ele vai falar com emoção, né, no sentido de tentar reduzir ou suspender o pagamento do aluguel, e ele não vai se colocar no lugar do outro, que é do locador, que muitas vezes precisa desse dinheiro até para também sustentar a sua família ou para pagar o aluguel. Às vezes esse é o único rendimento dele. Então, quando você tira essa figura pessoal e passa a ter um representante, daí porque eu falo da figura do advogado, porque ele tem todo o conhecimento técnico de não só argumentar, mas na hora de elaborar uma minuta, um aditamento ao contrato, um acordo de suspensão ou de redução nesse contrato de locação, ele sabe a forma que ele tem que utilizar isso. Até porque, veja, não necessariamente você tem que pedir a suspensão do aluguel. O que você pode fazer é pedir a redução, e essa diferença que você deixou ou vai deixar de pagar aí nos próximos meses, você compensa lá na frente. Então, é chegar no denominador comum. Então, o advogado, que ele é bom negociador,
E essa é a figura que o advogado ele tem que representar. Ele não é advogado só de demanda judicial, é um advogado que ele tem o perfil do negociador, né, para justamente chegar no denominador comum com a outra parte. E eu nunca digo que é a parte contrária, é outra parte. Nós estamos todos numa linha de interesses comuns, né? O locador querendo receber e o locatário querendo pagar, claro, não tenha sombra de dúvida, mas dentro de um critério que ele também consiga arcar com o adimplemento de suas obrigações. Doutora Renata, também vamos falar um pouquinho da área da educação, também passa por uma questão de revisão, né? Principalmente em relação à prestação de serviço nas escolas particulares e universidades, porque no momento não temos aula e principalmente nas escolas com os nossos pequenos, né? Acaba vindo por aplicativo as lições onde a mulher que está dentro de casa tem que fazer o teletrabalho, tem que administrar as aulas dos filhos, estar com eles naquele momento para poder fazer lição, para aprender. Também não teria nós que pagamos uma escola particular ter um direito para poder também solicitar um desconto? Não tenha sombra de dúvida. O que a gente tem que sempre observar é o tipo da prestação de serviço que está sendo oferecido. Se está sendo oferecido de forma integral, então as aulas estão sendo feitas de forma online, é verdade, né, até por conta do isolamento, mas se as aulas estão sendo oferecidas, as lições estão sendo ofertadas, então o que tem sempre que ser observado para até argumentar em uma discussão de acordo, né, seja pela teoria da imprevisão contratual, seja pelo fato do príncipe, a parte que está oferecendo serviço, ela continua prestando serviço de forma integral, ou seja, as aulas estão sendo oferecidas, né, com os professores ministrando a matéria, passando as lições de casa, etc. Se a resposta é positiva, né, se essa grade curricular foi mantida, ainda que à distância, vai se discutir se é fato ou não a redução da mensalidade escolar. Se a grade escolar está sendo reduzida apenas com ofertamento de lição de casa para deixar o aluno ocupado, né, aí sim caberia a argumentação para reduzir essa mensalidade escolar, até porque tenho por mim que as escolas, as faculdades vão acabar estendendo o ano letivo para poder complementar a carga oferecida ou determinada pelo MEC. Doutora, demandas na justiça. A gente sabe que a justiça, os fóruns estão fechados, estão funcionando remotamente, estão atendendo casos urgentes. Como entrar com uma demanda na justiça nesse momento de pandemia do coronavírus? Bom, os casos eles estão suspensos, porém a justiça está funcionando normalmente. Ela que não está tendo atendimento ao público. Mas o advogado que tem o certificado digital, e hoje nós temos os processos judiciais, todos digitais, ou a grande maioria, ou desde 2005, desculpa, desde 2015, todos são digitais. Então, os processos estão funcionando normalmente. As publicações estão ocorrendo, a gente consegue distribuir, consegue muitas vezes contato com o juiz através de Skype, tem juiz que está oferecendo o atendimento por Skype, por e-mail. Então, o funcionamento da justiça, pelo menos eu estou falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está sendo feito, né? E até por experiência própria, porque eu atuo muito no contencioso, está funcionando normalmente. Eu não tenho do que reclamar em andamento do processo. Estou trabalhando normalmente de casa, é verdade, mas eu estou trabalhando normalmente. Doutora, e os contratos das empresas, né? Aqueles contratos que foram firmados antes do coronavírus, que não previam uma situação dessa que a gente está vivendo agora? Como é que ficam esses contratos? Eles podem ser revistos? Existe lá uma cláusula de caso fortuito? O que pode ser feito? Não necessariamente o contrato precisa ter esse tipo de cláusula, porque a lei, né, o artigo 307 do Código Civil, ou a questão envolvendo, se tratar de relação de consumo, nós temos a previsão também no Código de Defesa do Consumidor, que é a teoria da imprevisão. Havendo desequilíbrio contratual, principalmente em casos decorrentes de uma situação como estamos vivendo no momento, há possibilidade, sim, de revisão de cláusula contratual.
Mas veja, existem alguns critérios que a gente tem que observar, né? Como eu disse antes, se o serviço está sendo prestado de forma normal, né, como um delivery, ou como a gente falou da escola, as aulas ofertadas normalmente, né, ainda que à distância. E uma coisa muito importante que tem que ser observada é se aquele que pretende ver o contrato revisado, se ele, antes da situação, antes da pandemia, ele já vinha cumprindo sua obrigação. Então, é importante que ele esteja em dia com as suas obrigações ou adquirindo suas obrigações até o momento da ocorrência do fato da pandemia. Doutora, tem mais alguma questão que a senhora acha importante ressaltar nesse momento? Bom, é importante nesse momento a gente sempre olhar o caso de forma pontual, nunca de forma genérica. Nós não temos fórmula pronta no Poder Judiciário, cada caso é um caso. Então, eu sempre recomendo a parte. Antes de qualquer opinião certeira, consulte o seu advogado de confiança, tire as suas dúvidas e verifique se é possibilidade ou não de inicialmente negociar as cláusulas contratuais. Em caso positivo, sempre faça isso por escrito, né? Seja por troca de e-mails, ou um aditamento contratual, que é sempre o mais recomendável. Posto isso, se não há nenhuma alternativa aí de solução da resolução do conflito, aí a busca é o Poder Judiciário mesmo. Doutora Renata, agora vamos falar sobre vocês, advogados, né? Com toda essa situação, né, a rotina mudou, o teletrabalho em casa. Como está a situação dos advogados hoje falando? Como está a captação de clientes, se você não tem... Está existindo demanda para vocês neste momento? A gente sabe que está com um monte de problema, mas estamos todos parados, isolamento social. Como isso está afetando vocês? Afetou muito diretamente? Na verdade, Lilian, eu sempre falo que a relação entre o advogado e o cliente é sempre uma relação de confiança, né? Eu tenho por mim que, bom, quem tem plano de saúde entra lá naquela lista e verifica o médico que precisa, o dermatologista, né, o cardiologista, enfim. Mas a relação do advogado e cliente é uma relação muito pessoal, é uma relação de confiança, é sempre a questão da indicação. Então, sempre chega, pelo menos no nosso escritório, a gente sempre trabalhou assim, vem a questão da confiança do cliente sendo indicado por um outro cliente. Então, a demanda está ocorrendo, sim. A questão a gente não fala de captação de clientela, porque captação de clientela é infração disciplinar, que pode ser punida, né, através de um processo disciplinar, mas essa relação entre advogado e cliente sempre vai existir na questão da confiança. O advogado pode fazer publicidade, ele pode utilizar as redes sociais para isso, né, as lives, os convites aí, né, de aceite de entrevista, né, enfim, isso ele pode continuar fazendo. O que ele não pode sair por aí captando o cliente com o intuito de tentar utilizar até o Poder Judiciário para revisar a cláusula contratual, sendo uma relação de confiança entre ele e o cliente que foi indicado. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, doutora Renata Soltanovic, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora Renata, até uma próxima oportunidade. Obrigada aí pelo convite.